E naquele momento em diante, não havia um homem ou mulher no mundo que não gostasse de Frieren. Com o fim da primeira temporada, a única coisa que eu não falei desse anime foi o lado ruim dele. Porque, sério, toda semana eu lia um capítulo diferente de um livro de sociologia chamado O Livro da Sociologia para fazer análises com analogias ou citações à sociologia, para mostrar algumas riquezas nos detalhes da narrativa e para os vídeos não serem só resumos do episódio. Mas o que tu já sabe é que eu gostei desse anime. O YouTube gostou desse anime. O Twitter gostou desse anime. Todo mundo gostou desse anime. Não é novidade. Tem vídeos falando sobre tudo quanto é tema abordado nessa primeira temporada do anime. A passagem do tempo, como Frieren reinventou a fantasia, como alguns episódios têm um ritmo perfeito e a excelência nas animações de luta. E o que eu vou falar é sobre a estrutura de cada episódio em Frieren e sobre o arco do exame de mago de primeira classe. E no meio disso está escondido o que eu achei ruim, bom e mágico na primeira temporada do anime favorito de todos, pelo visto. E não esqueça de dar o melhor suporte que você pode dar neste momento, que é se inscrever, pois temos uma longa jornada ainda para construir com esse canal. Vamos deixar claro tudo o que Frieren é sobre uma elfa determinada. É sobre homens inteligentes. É sobre pessoas decentes. Definitivamente sobre expressar o que sentimos. Não, vamos de novo. Frieren é um shonen protagonizado por uma personagem feminina, não o primeiro que fez isso, mas o primeiro talvez a fazer isso com uma ideia subversiva à jornada do herói. No caso, um pós-jornada do herói, ou monômito. Aposto que vocês não sabiam que era chamado assim também. É um conceito de jornada cíclica, presente em mitos, segundo o escritor e mitologista Joseph Campbell, e também presente em tudo quanto é filme, série, sendo resumido em 3 seções: partida, às vezes chamada separação, iniciação e retorno. A estrutura completa são 12 estágios da jornada do herói. Mundo comum, o mundo normal do herói antes da história começar. O chamado da aventura. Um problema se apresenta ao herói, um desafio ou a aventura. Reticência do herói ou recusa do chamado. O herói recusa ou demora a aceitar o desafio ou a aventura, geralmente porque tem medo. Encontro com o mentor ou ajuda sobrenatural. O herói encontra um mentor que o faz aceitar o chamado e o informa e treina para a sua aventura. Cruzamento do primeiro portal. O herói abandona o mundo comum para entrar no mundo especial ou mágico. Provações, aliados e inimigos ou a barriga da baleia. O herói enfrenta testes, encontra aliados e enfrenta inimigos, de forma que aprende as regras do mundo especial. Aproximação. O herói tem êxitos durante as provações. Provação difícil ou traumática. A maior crise da aventura, de vida ou morte. Recompensa. O herói enfrentou a morte, se sobrepõe ao seu medo e agora ganha uma recompensa. O caminho de volta. O herói deve voltar para o mundo comum. Ressurreição do herói. Outro teste no qual o herói enfrenta a morte. Deve usar tudo o que foi aprendido. Regresso com o Elixir. O herói volta para casa com o Elixir e usa para ajudar todos no mundo comum. Não terminamos a história ainda, só que já enxergamos essa estrutura narrativa sendo usada de modelo com o passar dos episódios. E como esses estágios se encaixam no resumo que eu dei antes? Assim. E o que eu não tinha reparado enquanto assistia Frieren até um pouco antes do anime acabar, foi que os episódios seguiam a estrutura de espelhar os acontecimentos do agora com os do passado, fazendo assim, a Frieren ou algum personagem da gangue da Frieren encontrarem a estrada de provas. É um empecilho no caminho, aí uma lembrança, e então resolve um problema na estrada. Nessa sequência. Isso se perpetuou no episódio 1, 2 e deixa eu ver, 3, ou 4, 5, 6... Tá, isso não precisa ser considerado um lado ruim da série. É repetitivo, porém é a identidade da série. Isso é porque a personagem da Frieren é movida, principalmente na primeira parte da temporada, por arrependimento, como citei no vídeo de Frieren se comunica por cartas. Essa repetição de estrutura de episódios de cada episódio ser uma aventura, daí vem um obstáculo, aí aparece uma lembrança e o sentimento de nostalgia na conclusão, só se tornou aparente pois com a chegada de Aura, o arco da guilhotina, ou o que eu vou bater na tecla depois, o arco do exame de magos de primeira classe, essa estrutura de todo episódio tem um flashback do passado, agora não tem mais um peso narrativo tão grande, pois estamos lidando com desafios que impactam justamente o mundo no presente. Os personagens não só da gangue da Frieren, mas de um vilarejo ou de uma cidade vão sofrer o impacto das decisões de agora, sem tempo para reflexões longas ou ficar remoendo as mágoas. Os riscos aumentam de escala e o lado bom é que essa mudança na narrativa leva para um lado mais épico a história. Então após o meu momento favorito do anime, que é o de um episódio com estrutura padrão de narrativa, que falei sobre no vídeo passado, o anime volta a surpreender e muito no...
arco do exame de magos de primeira classe, por si só, já é sem muita enrolação direto ao ponto. Não estamos prestes a ver lutas de vários personagens secundários enquanto constrói o clima para um climax do protagonista, como no exame Chunin em Naruto, ou o arco do festival esportivo da UA, de Boku no Hero. Temos algumas batalhas em paralelo, mas em 9 episódios conclui as 3 etapas do exame com momentos épicos, com lutas em equipe, momentos engraçados, uma evolução enorme para Fern, a introdução formal da série, e lembra aquela ideia de e se o Superman fosse do mal? Cara, e se a Frieren fosse do mal? Perto da conclusão do segundo exame, os participantes entram numa sala e começa a tocar uma trilha sonora de boss do Dark Souls, e o episódio finaliza com uma réplica da Frieren, que foi uma das melhores ideias de apresentar um antagonista naquela fase do anime. E não me entendam mal, essa réplica aparece só do episódio 23 ao 26, e amedronta todos os participantes, exceto a própria Frieren. Ela tem desafios maiores para enfrentar. E essa versão do torneio Shonen de Frieren funcionou tão bem que eu acho... bem, é aí que vem o lado ruim também. Eu não acho que o anime pode voltar a ser tão bom quanto foi nesta temporada. Não estou falando só por causa dos arcos do exame ou dos demônios que possuem mais ação, mas da temporada no geral. Eu espero estar errado, mas me escutem aqui. Após nos acostumarmos com um modelo de narrativa, vermos este modelo sendo modificado e reapresentado, explorarmos outra perspectiva de uma história de fantasia, chorarmos, acompanharmos as 3 divisões da jornada do herói se concluírem na história, e sim, foram concluídas no momento em que Frieren entende, no episódio 14, que amava Himmel. Tanto que no início do anime, Frieren arrepende-se por não valorizar a vida humana no enterro do Himmel, e até o ponto do episódio 14, ela aprende a valorizar mais, demonstrando isso com seus atuais companheiros. Ela não sabia o que sentia por Himmel até ser revelado a cena do Anel de Compromisso, mas aprendemos tudo sobre a personagem. Claramente ela foi bem explorada, já que até o final da primeira temporada sabemos que ela não levanta cedo de jeito nenhum, é bisbilhoteira, tímida, forte e até é temida por ser uma guerreira impiedosa com alguns inimigos. O impacto cultural dessa personagem é global, e tu sabe que chegou nesse nível quando tu vê uma arte assim. Além do mais, ela trilha o caminho completo da jornada do herói. Só que a jornada continua, até a cidade de Aureole, com novos ciclos, novas aventuras, até vamos repetindo algumas evidências de que a personagem mudou realmente. E tu que se identificou pela dissociação da personagem com as pessoas à sua volta, permita-se se sentir mais conforto ao saber que se uma personagem levou centenas de anos para aprender algo que era para ser inerente ao ser humano, é porque não é tão simples aprender algumas coisas. E eles são aqui a ter esperança. E a magia se encontra no mundano, nos mínimos detalhes dessa jornada, que é repleta de aventuras que contemplam o corriqueiro, o mais simples do dia a dia, como cuidar de um companheiro doente, admirar um campo de flores, ficar nostálgico ao ver uma estátua numa cidade, dançar em uma ocasião especial. É algo que não é tão comum no gênero de fantasia, mas está mais popular do que nunca. Tanto que eu estava bem cético de assistir Frieren antes, mas foi a escolha perfeita depois que Mushoku Tensei terminou a primeira parte da segunda temporada. Será vergonhoso quando nos encontrarmos. O último episódio se despede da gangue da Frieren com uma sensação de logo estaremos de volta. Também foi um ótimo episódio cheio de conversas e com uma lembrança do passado, além de uma curta, porém efetiva batalha. Ou seja, este último episódio trouxe todos os elementos que um episódio bom de Frieren deve ter. E a revelação do Land, o cara de óculos, ter feito o teste através de um clone enquanto tomava chá bem longe dali, foi ótimo. Apesar de o episódio terminar de uma forma bem repetitiva, com um flashback do Himmel, foi um bom monólogo no final. Então eu vou dar créditos por isso, e descreditar só as minhas expectativas para a continuação da história no anime. Eu gostei do Weebel ter mencionado como a história do Himmel inspirou ele a querer ser um herói da vila dele, que era atacada, e dá pra ver que ele era um fã do Himmel, após ele dizer isso, porque você repara na cor do cabelo, o fato dele não gostar da Weebel por causa da facilidade que ela teve para matar alguém num exame anterior, e da missão dele de se tornar o mais forte para derrotar o máximo de demônios e proteger sua vila. Nisso, percebemos que o Himmel é o cara. A Frieren fica falando sozinha como se estivesse escrevendo cartas pra ele, e é plausível ele ser o símbolo da paz dessa história, pois ele teve um impacto tão grande que até a Frieren admite que o mundo mudou. E Himmel deixou uma falta tão grande porque ele não conseguia ignorar quando alguém precisava de ajuda. Essa convicção que ele levou até o fim. E a jornada para Aureole, para reencontrar Himmel, continuará na segunda temporada. Eu espero que o anime realmente consiga momentos catárticos, como conseguiu agora, no futuro, para nos manter investidos nessa história. E o que vocês acharam da temporada num todo?